Boa tarde, queridos alunos. Hoje, na aula de arte do dia 16/6/2020, nós vamos falar sobre obras que contam histórias, a história do teatro, bonecos que contam história, os fantoches. Vamos estudar das páginas 90 a 96. Depois peço a vocês que leiam o conteúdo e vou deixar como desafio vocês fazerem um fantoche de meia, muito fácil, reciclando materiais que tenham em casa, não precisam comprar nada, fazendo um fantoche muito criativo, engraçado, lindo, como vocês quiserem, e para entregar no início das aulas, quando nós retornarmos nas aulas de artes, para que a gente faça uma exposição na nossa feira de artes. Conto com a ajuda de vocês. Hoje nós vamos falar sobre obras que contam história. As obras que contam história. Esse quadro é um quadro da independência do Brasil. O Grito da Independência, às margens do Riacho Ipiranga. É uma manifestação artística, é uma pintura em tela que foi feita e ela nos mostra pequenos detalhes que podemos ver até os músculos dos cavalos, a poeira que foi levantada naquele momento, a expressão de agradecimento pelo grito da independência de Dom Pedro às margens do Riacho Ipiranga, que foi retratada de uma maneira muito perfeita e de uma forma singular pelo grande artista, que nós podemos citar o nome dele aqui, Pedro Américo. Depois nós temos outra manifestação artística, que é o Lago dos Cisnes, um balé feito pelo compositor russo Piotr Ilyich Tchaikovsky, apresentada pela primeira vez em 1877. Também é uma manifestação artística que podemos ver uma história sendo contada. Uma história de cisnes brancos, um cisne branco que se encontra com um cisne negro, e acontece que se transforma em príncipe. Enfim, é uma história muito linda, uma manifestação artística pela forma da dança. Então, ali no quadro O Grito de Ipiranga, nós temos uma manifestação artística pela forma da pintura. No Lago dos Cisnes, nós temos uma manifestação artística feita pela forma da dança. E nas músicas nas composições musicais, nós temos uma interpretação, uma manifestação artística feita pela forma da escrita das letras e pela forma como os músicos tocam os instrumentos, a banda acompanha o cantor canta, ensaia vários tipos de tons de voz para fazer durante esta música. Então, todas as manifestações de arte contam uma história. Uma história às vezes triste, uma história de derrota, uma história de amor, enfim, várias histórias podem ser contadas pelas manifestações artísticas. Nós temos vários tipos de fantoches que fazem parte da nossa cultura de bonecos, de fantoches de bonecos que existem para contar histórias. Existem, claro, no teatro, representações humanas de personagens, mas também existe essa forma muito engraçada de brincar com personagens que agrada muito as crianças, que são os fantoches e os marionetes. Aqui nós temos um fantoche de dedo, uma menina, um chapeuzinho vermelho, foi feito a partir de material reciclável, fita, pedacinhos de tecido que eu tinha em casa, construí um dedoche, o qual a gente coloca o dedo dentro e ele dramatiza qualquer peça, no caso aqui do chapeuzinho vermelho eu escolhi para nós.
Aqui nós temos os marionetes. Os marionetes são bonecos segurados de cima pelas mãos, cabeça e pernas que fazem movimentos e contam histórias. Eles têm fios que os prendem nas mãos de uma pessoa, de um profissional, que fica dando vida para esses bonecos. Pendurados por cordas, eles dançam, eles cantam, eles tiram a roupa, eles fazem inúmeras acrobacias que você até pensa que é uma pessoa de verdade, mas é um boneco que se chama marionete. Ele tem fios nos braços, na cabeça, em todos os membros e nas pernas também. Nós temos aqui também o teatro de sombras, que é uma representação que acontece quando se coloca o personagem e por trás dele se coloca uma lâmpada e na frente dele uma cortina branca, normalmente, onde só aparece a silhueta, o contorno desse personagem, e um narrador, que é a pessoa que conta a história, vai contando a história. E por último, nós temos aqui um fantoche de meia, que eu fiz com uma meia reciclada, que está muito envergonhado. É um cachorrinho que tem orelhas e ele também pode contar histórias. E foi feito com uma meia velha. Então, a manifestação artística, ela pode ser desde um palco, onde personagens humanos, personagens fantoches ou marionetes interagem, como ela pode ser feita com um simples pé de uma meia velha que pode brincar com vocês e contar uma bela história.